técnicos mais vitoriosos da história do futsal, com uma carreira que tem apenas 6 anos. Multicampeão dentro das quadras como atleta, ou seja, conhece muito bem os desafios do lado de fora e de quem vive a adrenalina das partidas. Agora está aqui na Argentina para mais um, disputar o título da Libertadores, que ele já conhece muito bem como jogador, mas como técnico é um grande objetivo para essa temporada. Que prazer, que honra estar ao teu lado para Mr. Jack, Mr. Ricardinho. Ah, Débora, que legal, cara. Pô, muito legal estar falando com você, né? Muito legal mesmo. Pô, a gente está aqui, né, nessa competição importantíssima para nós, para Magnus, para o projeto, né? E para mim pessoalmente, né? Talvez é o único título aí nessa história recente, como você falou, que falta para minha carreira, né? Agora 6 anos como treinador. Então, meio maluca, né? Uma trajetória muito maluca, assim, mas eu estou muito feliz no lugar que eu estou, na Magnus, num grande time, de uma das maiores equipes do mundo, com a Mr. Jack, com o nosso parceiro, né? Então eu acho que para mim está sendo muito legal, um desafio diário, né? De se provar, de conquistar, mas principalmente um desafio muito pessoal, muito legal, transformar sonhos, transformar vidas, né? Então acho que uma coisa que eu prezo muito é isso, né? Além dos resultados, mas principalmente o lado humano, de transformar a vida desses meninos, de fazer parte disto, né? Para mim é muito mais importante que qualquer troféu. Muito legal estar falando com você e para mim é uma honra estar aqui. Que bom. Eu queria saber como é que surgiu o Mister, né? Eu sei que você, como treinador, eu acho que essas conquistas todas nesse tempo tão recente colaboraram para que esse nome se formasse junto com o Ricardinho, que já era um nome emblemático como atleta, né? Pô, foi muito legal, uma coisa muito bacana, porque todo mundo tem um reconhecimento, quando qualquer lugar que você vai do mundo, todos os treinadores são reconhecidos como Mister, né? Então eu viajava muito, a gente viaja, todos os treinadores Mister, e no Brasil a gente não tem muito isso, né? É um reconhecimento, mais ou menos uma síndrome, assim, um medo que todos, Mister, porque Mister, é treinador, é treinador. E eu, do treinador de uma nova geração, quando a gente pegou, os meninos brincavam muito, né? Inclusive um cara que me levou isso aí na cabeça foi o Fred, que ele falava, Mister, pô, todo mundo, o Abel, o Jorge Jesus, todos os treinadores quando vêm de fora são tratados como Mister, é uma valorização da profissão, né? É uma coisa legal, por que aqui não? Por que você não pega isso e vira um Mister mesmo, né? Adota isso como uma forma de reconhecimento, não só seu, mas da classe dos treinadores, né? Que é uma classe ainda que precisa de muito reconhecimento, de mais união. Falei, tá aí, cheguei pro Gui, né, com o nosso assessor, falei, Gui, o pessoal, até o Rodrigo, pô, é Mister e acabou, e você tem que ser o Mister, cara. E no começo foi muito duro, né, porque, pô, um cara começando de treinador, ex-jogador, os treinadores aí, Mister, um cara marrento, não, e hoje não, cara, eu acho que é um reconhecimento do trabalho. E através disso, hoje, muitos treinadores estão aqui no Brasil, estão se chamando de Mister também, estão reconhecendo. E é uma forma, acho que, de reconhecer, né? De você ter o seu trabalho e a classe reconhecida como é na Europa, como é em qualquer lugar do mundo. Todos os treinadores que trabalham lá, todos os jogadores se comportam e chamam os treinadores de Mister. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana. Começou por uma brincadeira, depois o Fred veio, levantou essa bandeira e eu falei, não, acho que fica legal adotar no nome também, como uma forma de reconhecimento do trabalho e da carreira e da profissão, né? O que é mais difícil na Libertadores? Atuar como atleta ou estar do lado de fora como técnico, lembrando como era quando era atleta? Débora, todo mundo... Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque é muito mais fácil ser jogador. Porque o jogador, vou te explicar, né? Eu vivi os dois lados, isso também não me faz nem melhor, nem pior com que o treinador que nunca jogou, né? Que muitas pessoas, porque mas você foi tem jogador, a visão da quadra, tem a visão, Mister. você tem algumas coisas que te ajudam, né? Uhum. Mas assim, quando você é jogador, você talvez o teu individual, você se preocupa muito mais com o seu individual, o teu rendimento individual. Então vou te dar um exemplo que não acontece, mas o time perdeu de 3-2. Se você fez 2 gols, por exemplo, teu desempenho foi bom. Por mais que a equipe perdeu, você está feliz com o seu desempenho individual, entende? E como você é treinador, não. Então você tem que pensar em 20, 25. Então a tua entrega e o teu é muito diferente. Então você ser treinador é muito mais complicado. A responsabilidade é triplicada, como eu falei. Você tem que pensar sempre em prol do coletivo, né? Você tem que atrelar as relações individuais no jogo, mas o coletivo é o que vai valer. Então, às vezes você tem que tentar dar, e eu dou a importância para todos.
né? Então você está jogando, o teu lado coletivo é importante, mas se você estiver bem satisfeito com o seu lado individual, talvez é a tua meta atingida, como treinador não. Então você tem que sempre pensar em prol do grupo e sempre pensar em prol do coletivo, e não só os atletas, sua comissão técnica, né? Tudo o dia a dia. Então é muito, mas é muito mais difícil ser treinador, mas ao mesmo tempo, para mim, eu acho muito mais prazeroso. Ah, é? Porque você chegar num objetivo, quando eu, aliado a essa pergunta, né? Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, graças a Deus, ao trabalho, como atleta eu conquistei todos os títulos, né? E como treinador, o meu primeiro título mundial, quando eu assumi a equipe, um desafio enorme, dirigir esse tamanho, não estava muito preparado, mas a confiança do Felipe, do Reinaldo, né, da diretoria do Falcão, que estava aqui, que me ajudaram muito, não, você vai ser, vamos fazer ali, você vai fazer acontecer. Então, quando eu vi aqueles caras comemorando o primeiro título mundial, e foi um desafio enorme de eu assumir o time, levar o time àquela conquista, e ver aqueles caras comemorar, e qualquer outro título depois, mas o meu primeiro, e ver aquela satisfação daqueles caras vibrando, chorando, e você ali de longe, fala, ajudei a realizar isso, né? Participei um pouco dessa realização, não tem coisa mais gratificante. Como é que você fez a transição? Essa transição provavelmente já deve ter acontecido como atleta ainda, né? Que você começou já a entender que você daqui a pouco queria já atuar do outro lado, né? Do esporte, e precisou mudar a postura, precisou estudar algumas coisas que você antes como jogador só chegava para o treino e estava tudo resolvido. Como é que você entendeu a sua transição? Débora, é o lado, eu acho que mais complicado, assim, porque minha vida foi eu fiz o caminho inverso, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre gostei do lado tático, do lado de entender o jogo, né? Só que na minha época como jogador, há uns tempos atrás, nós não tínhamos isso, né? As informações estavam se abrindo aí na internet, os jogos não eram transmitidos, então você filmava os jogos. Então quando eu jogava, a gente tinha... Para você ter uma ideia, a gente, vamos supor, jogava, hoje é a Magnus, mas há 10 anos atrás, 8 anos atrás, você não tinha o vídeo do Cascavel, por exemplo. Então você tinha que esperar um DVD para o cara mandar para você ver o vídeo do seu adversário. Então, hoje as informações estão ali, então todo mundo vê todo mundo. E eu sempre, quando eu chegava em casa, eu gostava de assistir os jogos que o preparador fazia as edições, eu pegava e ficava tentando entender o jogo e me aprimorando, porque eu achava que eu tinha uma condição de no futuro trabalhar, mas eu queria começar na base, né? Me formar, acabar na base, acabar minha faculdade, me formar e fazer o caminho, vamos dizer, certo, né? Começar em umas categorias de base, que eu sou apaixonado por iniciação, né? Sou apaixonado por isso, porque eu vim de lá, né? Eu sei o quanto é duro e o quanto é gratificante você formar, é uma coisa que aqui no projeto eu faço e a gente faz muito, né? Então aí eu comecei a ver, eu falei, puta, eu gosto, acho que é um lado que eu quero. E aí quando eu recebi o convite, mas eu recebi o convite para começar um projeto no Sub-20 aqui junto com o Douglão, né? Que era o treinador, que é um ídolo. E eu comecei, e aí eu parei. Quando eu parei de 2017 para 2018, se eu não me engano, 16 para 17, eu jogava com os caras em dezembro. Em janeiro eu já estava com eles ali, comandando o treino, que o Ferret me dava toda a liberdade. Então foi uma mudança muito forte na minha vida, tanto do lado pessoal, tanto do lado profissional, uma responsabilidade muito grande, né? Então eu era o cara da resenha, sempre gostei do vestiário, porque é isso que eu sinto falta, né? A gente sente falta, o jogador sente falta disso, não do jogo, mas da resenha, do dia a dia, que é muito vestiário. Foi fácil para eles entenderem que o amigão deles agora era autoridade para eles? Não foi, mas eu tive a ajuda de caras que foram importantes, principalmente Rodrigo e Falcão. Foram os caras ali, eu peguei o Thiago também nessa transição, um cara gigante também do esporte. Então esses caras, peraí, quando eles souberam, né, que eu ia começar, eu tava no primeiro treino, eu tava lá com eles, 2 meses atrás comemorando o título, brincando, e outro dia eu tava lá no lado, o cara falou, peraí. Então foi difícil, mas esses caras me ajudaram muito, porque você falar uma coisa quando você jogava e você comandar, é uma coisa completamente diferente. É completamente diferente. É um desafio diário, como eu falei. Então esses 3, mas principalmente Rodrigo e Falcão, no meu começo ali, foram os caras que me apoiaram, me ajudavam, me davam opinião, perguntavam, Rico, ó, vai assim, vamos... Porque eu sempre sou um cara muito aberto, né? Porque eu sempre tenho dessa opinião que ninguém constrói nada sozinho. Na vida, você não constrói nada sozinho. Você tem que se cercar de pessoas competentes, pessoas boas, que querem seu bem, livrar daquelas pessoas que só falam para aí, você vai filtrando isso. Né? Então essa transição para mim foi muito difícil e já caí aqui. Saí daqui e caí aqui. Então foi muito louco isso para mim. O que é uma obrigação à parte de ser vitorioso. Porque tu caiu no lugar de onde tu estavas como atleta
que eram campeões de tudo. E você, como treinador, tinha uma obrigação, desde os teus primeiros passos como técnico, de manter o time campeão, vitorioso, né? Em alto rendimento. É por isso que eu me mergulhei. Ou seja, era pressão atrás de pressão. Não, pressão. Você imagina o Felipe, né, o dono daqui, com o seu Adir, que é o nosso patrocinador master, o presidente da Magnus, o dono presente do nosso time, que é o Felipe, apostar num cara que há um ano estava jogando e fez um trabalho legal no Sub-20, mas tinha que... deram oportunidade para ele. Aí eu falei, Felipe, eu preciso pelo menos de 2 anos de contrato, mudança de jogador. Falei, para mim pelo menos, porque se eu não tivesse a capacidade, né, de transformar e de me posicionar também, de ter uma postura de que, pô, eu acreditava em mim, mas ao mesmo tempo eu não estava, entende como é que é? Porque um ano eu nunca tinha vivido isso. Né? Então é uma coisa surreal. E eu fui, aí eles me deram 2 anos de contrato, e esses 2 anos, talvez, se eu não tivesse o resultado, eu não estaria falando com você. Porque a pressão de um time grande, e o time começou mal, e a gente eu mudando muitas coisas, né? E aí você tem que pôr a sua identidade, que não é fácil, num time super vitorioso. E aí até você ter isso, então eles me ajudaram demais, a nossa diretoria também, eu sou muito grato a eles, porque eles tiveram a paciência. E quando você ganha e vai transformando e as coisas vão acontecendo, tudo se torna mais fácil, né? Os resultados te condicionam a isso. E tudo aos atletas, né? Eu sempre falo que os protagonistas são eles, então a gente tenta as ideias, a gente tenta fazer tudo, mas esse começo foi muito difícil, principalmente o nosso primeiro ano. E as coisas foram acontecendo, graças a todos, né? A Deus, ao trabalho. E aí a gente foi indo e graças a Deus os resultados aconteceram, mas é o que eu falo, né? Os resultados, Débora, eu sempre falo que o troféu ele vai ficar ali, a história vai estar ali, mas é o que eu falei no começo, é transformar as pessoas, né? O lado humano, ver jogadores que jogaram comigo aqui, passaram quase 35 jogadores em 5 anos, é muita coisa. E o time continuar com resultado. São histórias de vidas que se cruzam. Que se cruzam, que você transforma, que entram na sua vida também. Porque quando você é jogador, né, atrelado àquela sua pergunta, você não se incomoda muito com a vida pessoal do seu companheiro. Né? Quando você é treinador é totalmente diferente, você tem que entrar na vida da pessoa. E eu sou um cara muito humano, eu gosto muito desse lado de saber o que acontece na vida do jogador, porque eu acho que se o jogador estiver bem, ele vai render melhor. Então eles não são máquinas, eles não são robôs, eles são seres humanos, eles têm os problemas, eles têm todo dia, não vai estar bem para treinar, vai ter o dia que você vai ter que saber o que é. Então eu gosto muito de estudar esse lado também, eu tento me aprimorar e me aprofundar nesse lado da psicologia, né, de entender um pouco, porque eu acho que o cara estando feliz, ele vai render melhor. Né? Então eu acho que eu sou um cara que, além disso, dos resultados que vão ficar, mas o meu maior troféu é transformar as pessoas e ajudar eles serem seres humanos melhores. Quando tu olha para o teu elenco atual, tá? Quem é o mais Ricardinho dos atletas? Que tu olha e diz assim, isso aqui parece eu quando eu jogava. Que sentido você fala? Do jogo, não, assim, do ou do jogo, dia a dia? Do dia a dia, pode ser mais de um, né? Mas assim, Pode. Pro jogo é fulano, pro dia a dia é ciclano, pra organização do quarto Cara, tal. vou te falar, já sei, ó. Os caras da palhaçada que era eu, assim, hoje é Genaro, que no bom sentido não vale nada, Dieguinho, Charuto, né? Esses 3 aí são demais, entendeu? Esses caras são os mais ali. E agora você vê a liderança, óbvio, né, cara? O cara que representa o nosso time, que é difícil. Você não fala Magnus hoje se você não falar no Rodrigo, né, cara? É o líder em tudo, é o cara que me ajuda, é o que ajuda todos, que pensa em tudo também. É um cara que, pô, com a idade que tem já no final de carreira ali, mais pro final, e o cara ter a vontade de se transformar todos os dias, né? É o que eu falo pra eles, a gente tem que ser a melhor no domingo do que a gente começou a semana, senão não tá valendo a pena. Então a gente separa muito, né? Então esses 3 ali, os caras, além dos grandes profissionais que Genaro, Dieguinho e Charuto são os caras que são que guerra da resenha, né? Que parecido muito comigo, porque eu não parava, né? Então eu no vestiário, eu era o cara que zoava com todo mundo, gostava desse lado de brincar, eu sempre fui um cara assim, né? Alegre, então esses caras são assim. O da organização, e o cara que fala pra caramba é o Deco, né? O cara que não para um minuto, que chegou agora, mas é o cara que fala com todo mundo, que é o cara que tem isso, que é um cara divertidíssimo pra cima, que puxa todo mundo, puxa a galera. Então a gente tem o Elisandro é um cara mais quieto, né? Mas na dele todo mundo brinca também, mas é aquele cara grandão, fortão, mas todo mundo gosta do cara e tira o sarro dele, ele é paciente com todo mundo. Então cada elenco tem as características, mas esses 3 ali do começo que eu falei, nessa parte, e o Rodrigo, nosso líder, né, o cara de tudo, do vestiário, o cara que pega tudo pra ele ali, que é o cara que todo mundo se espelha, né? Eu acho que esses caras assim são mais ou menos o que eu
gostaria de ser hoje, né, jogando ali. Dá saudade quando tá ali na beira da quadra ali, dá saudade de jogar mais um pouquinho ou foi uma missão cumprida? Dá, por exemplo, um jogo grande, né, um jogo pesado, dá. Eu vejo, você se vê ali, né? E você sabe que no começo, e é muito legal essa pergunta, porque às vezes eu me via muito como jogador, então algumas atitudes que eu tinha logo no começo, o que é absolutamente normal, porque eu conversei com muitos treinadores, né? Muitos caras do futebol de campo, que eu também joguei um pouco de futebol de campo, então eu também tenho um pouco do futebol de campo na minha formação. Eu falava com ele, então assim, tinha coisa que eu falava, eu pensava, peraí, é o primeiro erro que eu vou cometer, que você está cometendo. Não compara, você era você, a Débora é a Débora, entendeu? Então assim, eu tinha um pouco disso de me ver no começo, eu fazia isso, o cara tem que fazer. Não, então são situações opostas, né? Completamente diferentes. Mas em alguns grandes jogos, eu falo, puta, que vontade de estar aí. Por isso que eu falo para eles, né? Cada dia é uma nova história. Cada dia é uma história de você mudar a sua vida e mudar o contexto de tudo. Eu sempre falo para eles que a vida é um livro, né? Começo, um prefácio ali, o começo do livro, o meio e o final está na sua mão. O meio e o final está na sua mão. O começo, nem tanto, mas o meio e o final está na sua mão de você escrever a sua própria história, tá? Então, eu tinha essa vontade, mas ela passa rápido. E a gente vai lidando com isso, embora jovem, mas a gente vai sabendo lidar com isso, e essa vontade, em alguns momentos, ela se tornou mais forte, mas agora ela vem diminuindo. Como é que você equilibra a utilização da molecada que está surgindo com os grandes nomes, né, do elenco? É desafiador. Esse ano nós subimos 5. O ano que nós somos campeão da Liga Invicto, tinha 8. Então assim, Débora, é um processo nós aqui da Magnus, e o Felipe e o Reinaldo, né, que são os caras que no meu dia a dia estão com a gente ali, o Reinaldo é o supervisor que sempre trabalhou com isso, é um cara que também vê com isso como uma situação de um projeto se fortalecer cada vez mais, né? Porque você tem que ter uma base, porque eu acredito que a base é tudo, né? Principalmente no esporte, como na vida, na educação, tudo vem de lá. E quando você pega um projeto desse, tão vitorioso, mas se você vê numa foto final de conquistas ou de campeonatos que a gente briga para disputar, ter 6, 7 meninos, é um trabalho que você ajuda a fortalecer os profissionais que trabalham na base, você valoriza os seus profissionais e você também fortalece a cidade. Ver um menino de 14, 12, 13 anos, ver o jogo da Magnus e ele imaginar 8, 10, que amanhã ele pode estar lá. Ele tem esse sonho pode ser realizado. Por isso que eu falo que nós transformamos sonhos. Transformar sonhos e mexer com os sonhos é o que a gente faz. E hoje o nosso esporte, Débora, eu acho que o nosso país, a gente está carente de ídolos, né? Eu via, quando eu era moleque, eu via 8, 10 caras do futebol de campo, do futebol de salão, eu nem dormia, eu falava, eu quero ser igual a esse cara. Hoje, se você contar no dedo, quem que é o ídolo dessa molecada, essa geração que a gente tem hoje, né? Só os de fora. Então a maioria são os de fora. Então o que eu falo pro Felipe, pro Reinaldo, nós temos que fomentar isso aqui. Nós temos que fazer que o menino, o Gabriel Pereira, por exemplo, é um menino que ele até postou uma foto, eu até postei no meu Instagram esse dia. Quando eu jogava em 2015, ele estava lá com 8 anos tirando foto comigo. E um jogador que hoje eu treino ele. E há 10 anos atrás ele estava lá me vendo como um ídolo. Olha que muito louco isso, né? Chega até a arrepiar, porque é uma coisa que é isso, para isso que o esporte, para isso que nós vivemos do esporte, por isso que eu falo de transformar. Então, eu acho que trabalhar na base e os jogadores mais experientes entendem que o projeto da Magnus é isso. É você ter a base experiente, que ninguém faz nada, né? Você não tem um time só de molecada, porque não, um time só de jogadores ali, não. E eu gosto muito dessa mescla, né? Então, hoje tendo 6 meninos aqui num elenco desse, né? De um time desse tamanho, 6, são poucos times do Brasil que fazem isso. E é muito legal que a Magnus fazendo isso, as outras equipes vão fazendo também, né? Então, se você vê equipes recentes aí, são pouquíssimas equipes. Tá, hoje não, hoje você já vê Joinville, hoje já vê o Corinthians, que foi sempre um formador de grandes jogadores, que o futsal é estatutário do clube, então eles têm o futsal como uma forma de formação mesmo, né? Então nós, uma equipe desse tamanho, você formar, para mim, talvez, eu vou te falar, como eu falei, transformar isso e ver um menino de 7 anos numa foto e o menino tá aqui, ajudar a realizar esse sonho, como eu falei para você, para mim é a minha maior realização. Bom, você tem uma nova realização pela frente, mas antes tem o Independiente Barranquilla. O que vocês estão projetando dessa partida, desse adversário e principalmente desse
o único passo que falta até o passo final. Cara, a competição é muito dura, né, Débora? Você viu, pra gente estar aqui, muita gente sabe, vocês não têm noção como é duro jogar uma Libertadores hoje, pra você ter a vaga. Você tem que ser campeão estadual, você tem que ir pra uma Copa do Brasil, que te dá o direito, que são quase 38 times no Brasil, e você ganhar essa competição, que é só uma vaga. São times da Liga, times do Brasil todo, e você tem que ganhar. Ganhando a Copa do Brasil, você tem que ir pra Supercopa. E você tem que ganhar a Supercopa. E aí você chega numa competição desse tamanho. Então, olha o tamanho da luta que você faz para chegar até aqui. E aí você disputa com as equipes que estão disputando. Aí nós tivemos um duelo duríssimo com o Cascavel, né? Que é bicampeão da Libertadores, campeão de Liga Nacional, uma equipe gigantesca. E aí você passa, aí você tem um adversário desse de tamanho que é o time da Colômbia, equipe tradicional que joga um futsal bonito, habilidoso, uma equipe desse tamanho, e você está tão próximo, mas ao mesmo tempo você pode estar distante. Então eu acho que a gente tem que se preparar mentalmente de uma forma muito forte, recuperar bem os atletas, que o jogo hoje se torna muito mental. Uma competição dessa você tem que estar bem, muito mental, pela força que nós fizemos no jogo com o Cascavel. E mais uma equipe que no jogo estava perdendo 2-0, a equipe da Colômbia virou e classificou. Imagine a força que esse adversário vem na prorrogação. Imagine a força que esse adversário vem contra nós. Então a gente tem que se preparar muito, recuperar bem os atletas, que vai ser mais uma batalha para a gente. Eles estão com torcida também, né? Torcida, né? Estão com torcida. Então, assim, uma equipe que está jogando sempre a competição, né? Que vem de todas as equipes sul-americanas, a Libertadores cada vez mais forte. Então você vê o futsal argentino, campeão do mundo, vice-campeão do ano passado, olha a força que é, a equipe uruguaia, a Venezuela, olha a Venezuela que está proporcionando de crescimento no seu futsal, que eles estão investindo no futsal, né? Então eu tenho certeza que vai ser mais uma batalha, os jogadores vão ter que se entregar, mas se entregar muito para a gente conseguir essa tão sonhada vaga para a decisão no domingo. Você fica sonhando com o título da Libertadores para fechar ali a rodinha? Como técnico e como jogador, assim como mundial você foi, né, também como sim. Os dois? Fui, né, tive a felicidade de ser como jogador e como treinador, talvez acho que o único, né, e eu acho que de Libertadores também, se acontecer, acho que é o primeiro, né. Cara, de verdade eu sou um cara, sou muito confiante, eu acredito muito no que eu faço, respeito demais as equipes, respeito demais todos, confio muito no nosso trabalho, no grupo que a gente tem, na força individual. Né, você virar um jogo desse contra o Cascavel não é fácil. Não é fácil você virar do jeito que a gente virou, buscando o jogo o tempo todo. Então o nosso time tem essa força, né, perseverar sempre. E eu sempre falo para eles, vai ganhar, como todo mundo fala, vai ganhar, mas se entreguem. Independente do que acontecer, treinar esses caras pelos números que eles tiveram até hoje é um orgulho danado. Eu conviver com esses caras, porque é até emocionante, porque eu tô 6 anos. O que eu já passei, já perdi pessoas que eu amava, já perdi muitas pessoas. E aqui, esses caras talvez, e a minha família, foram meu alicerce junto com a minha esposa. E agora eu tive a maior bênção da minha vida, que foi o nascimento do meu filho. Então, esses 5 anos para mim foi mudança de chave, mudança de tudo. E esses caras aqui comigo. Né? Então, a maioria, 6, 7 caras ali, é a nossa comissão técnica. Então, a gente passou por coisas aqui que foi muito, fortaleceram tanto o meu lado profissional como o lado pessoal de todos. A gente se pega muito no problema um de outro, tem jogador que perdeu parente, e a gente vai, né? E a gente se apega. Então, treinar esses caras e esses momentos fortalece muito o nosso time. Né? E uma virada de um jogo de ontem para se preparar para uma decisão, a gente vai muito, por uma semifinal do tamanho que vai ser, a gente vai muito mais fortalecido, eu tenho certeza disso. Eu tenho uma pessoa muito especial que ela, como atleta e treinador, já tem os feitos que tu tá buscando. E ela quer te desejar uma boa sorte no teu desafio de amanhã. Eu vou colocar aqui para você assistir. Espera aí. Fala, Mister Ricardinho, tudo bem? Eu sabendo que você tá quase virando o Renato Gaúcho das quadras. Brincadeira à parte, eu tô sabendo que nesse momento você pode conquistar a Libertadores, pelo clube teu de coração, já conquistou como jogador. Então, eu tô aqui desejando toda a sorte do mundo, tá? Eu conheço bem essa sensação, ela é maravilhosa. Boa sorte pra você então, tá? Um grande abraço.
Caraca, aí você me pegou. Putz, porque esse cara, a história dele é muito atrelada a mim. Olha, sem sacanagem. Cara, eu sou fã desse cara porque a história nossa é parecida. É muito parecida, o Renato, comigo, é muito. Eu falo pra todos que um cara no futsal, eu tenho um dos maiores ídolos que foi o Ferretti, que me ajudou, e o Diego Giustosi, que é o campeão, que eu me espelho no jogo dele, na profissão de treinador é esse cara. Eu tô até assim porque o Renato, cara, o Renato pra mim é o cara que jogou, ganhou, sangue de vitória, um cara que foi desafiado o tempo todo quando ele começou, e hoje é um dos maiores treinadores da história do Grêmio, se não maior, né, do time desse tamanho. Porra, e tendo essa mensagem desse cara aí, pra mim, cara, é gratificante demais, é um dos ídolos que eu tenho, sem demagogia nenhuma, e você pode perguntar pra todos, até falo pro Rodrigo, o Renato Gaúcho, os caras até brincam, o Renato não faz curso e ganha e tal, e é o jeito dele, é o cara que todo mundo gosta, é um cara que se você falar aí na roda no meio, todo mundo fala bem do cara. Puta, essa mensagem pra mim foi muito obrigado. Pô, Renato, cara, tá louco, né? Quem sou eu perto de você, cara? Pelo amor de Deus, obrigado de coração. Se eu chegar um pouquinho aí perto do que você representa e a tua grandeza, cara, parabéns por tudo e muito, muito obrigado de coração pela essa mensagem. Pô, fiquei muito feliz. Ele te chamou de Renato das Quadras, hein? Tô achando que tu vai ter que mudar pra Renato Ricardinho, não mais Mr. Ricardinho. O que tu acha? Puta, cara, ele falou, tá falado. O rei aí falou, cara, tá falado. É um cara que eu vejo, eu me espelho demais nele, nas condutas, no dia a dia. O trato dele com os atletas também. Todos os atletas, a gente tem essa, né, todos os atletas que convivem com ele, conviveram com ele, fala desse lado dele, né? Porque muita gente, né, Débora, fala assim, pô, eu tive muito esse preconceito. Porque o Ricardinho, como o Renato, o jogador que virou, porque às vezes dá sorte, né? Os caras não sabem o que a gente trabalha. O que é desafiador, porque os números do título da Magnus, todo mundo vê os títulos, mas os números, e eu me pego muito nisso, porque com o número ninguém contesta. O Renato ganhou praticamente todos os, e ele transforma os jogadores. Ele monta orçamento às vezes menor que muitas equipes, né, dos maiores ali de Flamengo, de Palmeiras, até de Atlético, e tá perdendo o jogador, tá remontando, pega o jogador da base e faz o jogador. É isso que eu falo. O cara fazia o jogador. Eu falo que o bom treinador, o bom jogador, ele melhora o treinador diariamente. E o bom treinador, ele melhora qualquer jogador. Essa é a nossa missão. E o Renato faz muito isso. Você vê o dedo dele no jogador. E todo mundo que sai lá fala, ó, o cara não é só a resenha, o cara é bom. E os nossos números mostram isso, né, meu? Então, é um cara que eu me espelho muito, estou muito feliz com essa mensagem. Porra, ganhei meu dia. Mister, quero tua mão aqui para passar toda a energia positiva. Faltam 2 desafios. Estaremos juntos com vocês, passando a nossa boa sorte, né? De todo mundo que está ali do outro lado, assistindo a gente, acompanhando, aprendendo contigo com as tuas palavras. Não vou desejar sorte, porque quem trabalha não precisa de sorte. Vou desejar êxito para que vocês possam comemorar. Débora, e você sabe, a gente já se conhece de longos tempos, é do seu trabalho, que a gente era fã, e você sempre acompanhou o futsal, você sempre levantou essa bandeira. E eu queria aqui, antes de agradecer suas palavras de coração, agradecer por tudo que a Mr. Jack está fazendo pelo futsal. Sabe por quê? Porque é por vocês, pela Magnus, esse esporte tão apaixonante. Se não for pessoas que acreditam no nosso esporte, talvez esse esporte tão forte que tem tudo para ser cada vez melhor, mas se não forem pessoas como a Mr. Jack, como vocês, que acreditam, que apoiam, que fazem acontecer, esse esporte com a força que tem, talvez não acontecesse tantas e tantas e tantas equipes aí que ficam pelo caminho. Então eu queria agradecer primeiro ao nosso parceiro por tudo que vocês estão fazendo pra gente, né? Agradecer a Magnus, porque o futsal precisa de vocês. O nosso esporte, para estar aqui, para ser grande, precisa do apoio de todos vocês, tá? E pelas palavras de coração, eu tenho certeza que nós vamos se entregar muito para levar a glória eterna pro Brasil, para Sorocaba. Muito obrigado. Tomara. Olha, a gente se despede aqui, mas ficaria, né, o resto do dia conversando com o Mr. Ricardinho, ou Renato Ricardinho, como vocês preferirem. O desafio deles é nas quadras, o de vocês é seguir com a gente em todas as plataformas digitais, porque a gente segue acompanhando o Magnus Futsal nesse grande passo aí rumo à conquista da América e sempre desejando aquela boa sorte, né, e que vocês possam se divertir em quadra. E a gente se encontra por aqui com novas conversas como essas, que são sempre uma aula pra gente. Um beijo pra vocês. Valeu, galera. Brigadão aí.